Agora sim. Pronto, gente. Agora deu certo. Vou nem mexer. Boa tarde aí para quem tá chegando. O pessoal tá me ouvindo bem. Meu celular tava descarregando, gente. Tive que desconectar e reconectar. Então, né? Essas coisas. E aí, gente, como é que foi? Gostaram da aula de ontem? O pessoal lá no grupo do Sentir e Fluir fizeram algumas perguntas, assim, foi bem pertinente. Aqui no Stories, no meu Stories aqui, eu incluí mais algumas explicações a respeito, né, dos sentimentos nesse nível, nos 3 níveis, né, no nível do ego, no nível do eu observador, no nível do eu divino, para a gente conseguir compreender melhor. Porque às vezes a gente olha, eu coloquei para quem não viu, eu coloquei uma postagem do Joseph Murphy, e ele fala do silêncio e do sentimento para conhecer a Deus, para se conectar com essa unidade. E esse sentimento a que ele se refere, como ele era metafísico, né, obviamente, não é o sentimento que o ego conhece. Quais são os sentimentos que o ego conhece? Raiva, amor, tristeza, todos esses que a gente classifica, todos aqueles que estão lá na escala de Hawkins, né, daquele pesquisador que ele desenvolveu essa escala de Hawkins, né, falando dos sentimentos e das frequências. Entenda que tudo aquilo ali que é mensurável, que é classificável, em que a gente consegue dar nome, vamos dizer assim, são sentimentos que estão no nível do ego. Então, a administração desses sentimentos, né, lembra que a gente falou que a gente precisa primeiro desenvolver a inteligência emocional, para a gente lidar com esses sentimentos que o ego, né, tá ali ainda bagunçando tudo. O que o ego faz? A gente tem toda aquela gama de sentimentos e que o ego ele vai pegando os sentimentos mais intensos. Para quê? Para nos manter sob o controle dele. Né? Ele te coloca no padrão do medo para você não reagir, para você não agir, para você não arriscar, para você não tentar algo novo. Ele te coloca no padrão da tristeza para te deixar completamente estagnado ali, achando, né, que o mundo não gosta de você e que nada vai dar certo para você, e fica naquele estado aquele estado sombrio mesmo, né? Aquele estado de melancolia, enfim. Então ele vai utilizando esses sentimentos dessa escala para fazer você fazer o que ele quer, né? O que ele define ali, né? Porque o ego é exagerado. E aí alguns desses sentimentos mais positivos, por exemplo, alegria, amor, compaixão, que a gente sente, que a gente classifica, identifica e diz, né? Não, isso aqui que eu tô sentindo é alegria. Ainda são sentimentos que estão no nível do ego, tá? Estão no nível do ego. Por quê? Porque a gente entra muito numa de esse sentimento é bom e esse sentimento é ruim. Tudo que representa dualidade está no âmbito do ego. Ponto. No âmbito do eu observador, ele já vai olhar tudo e vai dizer assim, são apenas sentimentos. Entende? São apenas sentimentos. No nível do eu divino, ele fala, são tipos e níveis de informações. Ok? São níveis de informações. São informações apenas que estão sendo emitidas e recebidas. Nada mais. Então, preste atenção nisso, porque isso pode fazer muita diferença para você, como fez para mim alguns anos atrás. Por quê? A gente tem quando a gente caminha, né? Lembrando aqui, tá, pessoal? Só situando que a gente agora está entrando na fase do sentir e fluir, onde a gente vai falar de metafísica. Então, aqui é meio que um tema de live que mistura os dois temas, né? Que mistura os dois polos, né? A questão da sabedoria emocional com a questão espiritual. Sabedoria emocional, que tem a ver com sentir e fluir, e o espiritual, que tem a ver com o metafísico, tá? Então, quando a gente começa a trilhar esse caminho do espírito, a gente vai em busca de quê? De paz interior, de paz espiritual, né? A gente vai atrás de um entendimento melhor. Não, por que eu sofro tanto? Por que essas coisas acontecem com repetições na minha vida? E por que isso? Aí as religiões vão dando inúmeras explicações, né? Aquilo que eles não conseguem explicar, eles colocam na conta do sobrenatural. Isso aí é coisa demoníaca, isso é coisa de obsessor, isso é coisa de espírito da sua família, sei lá da onde, que atrapalha tudo, essas coisas, né? Porque eles não conseguem efetivamente explicar.
Então a gente às vezes vai seguindo por esse caminho da espiritualidade nessa busca de equilíbrio, nessa busca de paz interior, nessa busca de serenidade, certo? E às vezes a gente não encontra, porque entende que isso não está no âmbito da religião, e muitas religiões, e muitas denominações religiosas já colocam logo que o âmbito das emoções como é que fala? Não deve ser focado, né? O foco tem que ser o Espírito de Deus, único e exclusivamente, ponto. Mas as coisas não são bem assim, porque é quase impossível você experimentar o divino, experimentar tudo que todo esse campo de possibilidades infinitas que o divino trouxe para nós individualmente, se a gente não tiver com a emoção equilibrada. Entende? Então, não adianta, é aquilo que eu falei ontem na live, lembra que eu coloquei o macaquinho, né? Então, para o macaquinho, a inteligência emocional. Por quê? A gente precisa começar a lidar com esses sentimentos. Quando eu aprendo, é o eu observador, né? Quando ele começa a observar, ele já não se identifica com aquele nível de sentimentos, então eu já fico mais preparada para experimentar esse universo de possibilidades infinitas que o divino vem para me trazer. Então, a gente fica pulando etapas, né, às vezes. Mas o que eu quero dizer, né, com isso? Eu não vou repetir a live de ontem, que tá lá, para quem tá no grupo, tá lá já tá na nossa playlist lá do YouTube. Quem for lá no canal do auditório vai conseguir encontrar, né, o canal do YouTube. Vou até colocar depois o link do canal do YouTube aqui, que você pode ir lá nas playlists e você vai ver a playlist do Sentir e Fluir. E essas lives estão todas lá, tá? Pelo menos acho que eu consegui salvar, porque teve algumas que eu não consegui salvar. Então, assim, a gente, quando vai pro caminho espiritual, a gente às vezes vai esperando que tudo vai ser um mar de rosas, uma maravilha. Mas às vezes as coisas ou ficam do mesmo jeito, ou elas até pioram. E aí você fica assim, não é possível. E aí aqui a gente vai ter que tirar esse filtro de ilusão que a gente cria. Porque assim, Deus é tão sábio, né? A sabedoria divina é tão incrível, sabe? Esse entendimento divino é tão incrível, que ele deu pra gente as emoções justamente pra gente lidar com essa condição densa que oscila. Nada tá parado no universo. Nem no universo material, nem no universo espiritual. Não tem nada parado. Tá tudo em pleno movimento, expansão, né? Ou retração. E esse movimento de expansão, coração, expansão e retração, seu coração faz isso também. Seu campo energético faz isso também. A sua respiração expande, retrai. Faz a mesma coisa. Tudo está em movimento. E por que quando a gente trilha o caminho espiritual, a gente acha que vai ficar naquela linha reta, né? Sem nenhum movimento, sem nenhuma oscilação? Entenda que são nessas oscilações que a gente desenvolve o melhor que a gente pode ser. Você já parou para refletir a respeito disso? Eu estou lendo um livro chamado Antifrágil. É um livro de um economista que é filósofo. E é maravilhoso o livro, mas você tem que ter, assim, bastante... ler com bastante atenção, sabe? E assim, completamente despido de julgamentos, ok? Porque ele traz um conceito de vida, vou colocar assim, que eu acho que a gente precisa resgatar, a gente como humanidade, a gente precisa resgatar isso, de verdade, tá? A gente veio num processo cultural de criar pessoas muito frágeis, muito sensíveis, muito suavezinhas, né? Pessoas que parecem que se você der um petereco, ela vai quebrar, né? Isso é o conceito de fragilidade. Então, qualquer coisa que é dita toma uma forma gigante. Qualquer coisa que qualquer feedback, vamos colocar assim, né? Qualquer fala que a pessoa recebe, aquilo vira uma coisa assim sem tamanho e tudo mais. E o conceito da antifragilidade, ele faz o contrário, quer dizer, é aquele conceito de que, apesar de toda a pressão que a pessoa venha sofrer, apesar de toda a agressão que ela venha sofrer, agressão que eu falo, agressão verbal, intenção de resistência e tudo mais, toda essa força contrária, toda essa pressão faz com que ela se torne melhor. Ela fica melhor do que era antes. Entende que é diferente de resiliência, né? Vocês já viram aqueles travesseiros da NASA, né? Que teve um tempo aí que foi moda, né? Qual era a resiliência do material? Que é o quê? Você
Você aperta, ele desce todo, ele toma forma, né, daquilo que fez a pressão. Quando você solta, ele volta exatamente para o lugar. Isso é resiliência. Antifragilidade não. Antifragilidade é aquilo fica melhor ainda do que era antes. Aquilo cresce com a pressão, aquilo cresce com a dificuldade, aquilo cresce com cada desafio que a pessoa enfrenta. Então, quando você começa, eu tô no começo do livro, porque o livro é gigante, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui sem meu celular rodar muito, né? Peraí, gente. Ai, vocês vão ver aqui atrás, eu acho que minha filha tá deitada aqui atrás, gente. Não olha não. Enfim. Tá, falei de tudo. Porque eu fui pegar o livro. Olha o livrinho, né? Ó, que delícia. Pensa numa leitura maravilhosa, gente. Amando esse livro. Eu tô cheia de anotação aqui. Esse livro aqui, ó. Vocês vão ver viradinho aí. É Antifrágil. O autor, Nassim Nicholas Taleb. Que livro, gente. Se vocês puderem ler, mas leiam sem pressa, tá? Porque, né? Ele é um livro para fazer a gente refletir, pensar, se descobrir. Maravilhoso, tá? Então, quando ele fala desse conceito de antifragilidade e você conecta isso com o conceito do que é o espiritual no processo, eu entendo que nós fomos criados para viver essa antifragilidade. Nós não fomos criados para ficar sofrendo. A gente não foi criado para se sentir derrotado. A gente não foi criado para ficar amedrontado diante de grandes desafios. A gente foi criado para ser decidido eu vim para fazer isso, é isso que eu vou fazer. E aquilo que não for, vamos assim, se isso aqui não me destruir, vai me deixar mais forte ainda. E se você olhar alguns personagens bíblicos, eles têm essa forma de antifragilidade. Davi enfrentando Golias, né? Todo mundo ali do exército, né, de Israel, todo mundo amedrontado com aquele filisteu gigante, todo mundo morrendo de medo, e o Davi ali piquititinho, pastorzinho de ovelhas, né? Olhou assim, o quê? Vocês estão todos com medo daquele ali, daquele, fala em circunciso, né? Daquele que não acredita no Deus que a gente acredita, que é um Deus vivo. É assim, isso que Davi quis dizer. Então, assim, Davi tinha completa consciência de quem ele era espiritualmente. Essa identidade. Então, entenda que quando você está indo pelo caminho espiritual, você vai resgatar conscientemente a sua identidade. E o resgatar a sua identidade é negar todas aquelas mentiras que o ego, o macaquinho, aquele ego contou para você até agora. Que você veio para sofrer e que nessa vida você tem que suportar, se resignar a toda essa coisa que você está vivendo, e que isso tudo é karma, e que você tem que isso, e sabe aquele discurso de justificativa do sofrimento, de que isso é bom, de que isso é ruim, de que, sabe, toda essa eu falo que é uma treta, né, que o ego cria pra gente. Então, quando a gente entra para o caminho espiritual, por que o ego pula nas tamancas? Por que ele faz de tudo para sabotar? Por que ele começa a colocar um monte de empecilhos? Por que ele parece que as coisas pioram? Porque isso é o ego resistindo a esse caminho. Porque ele sabe que a sua jornada espiritual, quando é verdadeiramente espiritual, vai fazer você abrir os seus olhos para a sua identidade espiritual. Qual é a sua identidade espiritual? Você e o Pai são um só. Você é feito imagem e semelhança dele. E foi isso que o Davi, naquela ocasião, né, na parábola da Bíblia, na história, né, da Bíblia, conta. Davi tinha consciência da identidade espiritual dele. Ele sabia de quem ele era filho. E aqueles soldados acostumados à guerra, treinando a guerra, estava todo mundo com medo, estava todo mundo frágil. O gigante lá, o Golias, ele estava colocando todo mundo amedrontado só com as palavras. E Davi, quando reconheceu essa identidade, olhou para o Golias, falou as coisas que ele... Né, quem é esse daí, né, que ameaça o exército? Eu sou filho do Deus vivo. Né? Então, assim, quando ele fala isso, que a gente fala até, se a gente repete isso com essa visão, né, de antifragilidade, ele se colocou, o antifrágil, ele se coloca na luta, sabe? Ele se coloca na vulnerabilidade. Ele não tem medo do que está por vir. Ele diz assim, pode vir porque vai me deixar mais forte. E foi exatamente o que aconteceu com o Davi, né?
Ele venceu Golias com aquilo que ninguém, uma funda, né? Uma pedrinha. Isso foi certeiro. E ele ficou muito mais forte. Você entende? Esse é o princípio da antifragilidade. Então, quando a gente começa a observar, e olha que eu só tô no começo do livro, tá, gente? Porque, assim, essa semana, né, por conta do Sentir Fluir, eu li pouco. Esse aqui já é o meu 4º livro do ano. Na verdade, eu tô lendo esse livro e um outro livro chamado Agilidade Emocional, que ele era PDF, e aí eu resolvi comprar o livro físico porque tem muito conhecimento científico ali, então me trouxe muito conteúdo. Eu gostaria de... Então eu tô lendo, na verdade, são 3 livros, mas esses 2 é que eu tô mais focada nesse momento. O Antifrágil, porque ele tá sendo, assim, um divisor de águas nessa condição de natureza que eu sou. Isso aqui não é um livro sobre espiritualidade, tá? O cara é economista e filósofo, ok? Só para vocês entenderem. E a gente tem que aprender a conectar os conhecimentos. Então, voltando aqui, o que a gente está falando é que esse princípio, essa ideia, não vou chamar de princípio porque não é um princípio, mas essa ideia da antifragilidade é um resgate verdadeiro da nossa natureza espiritual. Tá? Da nossa natureza espiritual. Se você olhar toda a natureza que Deus criou, aqueles que são frágeis, eles ficam para trás, são abandonados, são destruídos pela própria condição climática. Então você imagina hoje a gente olhando aí para para todas essas pessoas, né, super frágeis, não pode falar nada, e não, porque isso não se fala, isso é, como é que fala? Politicamente incorreto. E porque não pode isso, porque não pode aquilo. Gente, isso é fragilidade. O que nos faz humanos, seres espirituais vivendo essa humanidade, é justamente a capacidade de enfrentar toda e qualquer situação e superar todas elas. Senão nós nem existiríamos como espécie. Se a gente for pensar no lado material da coisa, né? Só no lado físico, não existiríamos. Então a antifragilidade, ela tá aqui dentro e a gente tem que arrancar. E o nosso querido ego sabe que todas as vezes que a gente começa a trilhar um caminho espiritual que é real, que é verdadeiro, que é aquele caminho que vai virar o botãozinho dentro da gente, ele salta nas tamancas, ele começa a fazer as macaquices dele e ele vai criando um monte de coisa, aí você não chega a tempo, e você, seu celular pifa na hora da live, e você não consegue se inscrever, seu cartão não é aceito, né, quando você vai fazer algum curso, alguma coisa, e aí você fala, nossa, tá muito caro, e fica naquilo, e às vezes nem era, você vai gastar muito mais daquele valor do curso, você vai gastar muito mais num fim de semana com os amigos bebendo, tipo isso, entendeu? E a gente não percebe que a gente está o tempo inteiro ali se sabotando. Por que que isso acontece? É o ego sabotando. É o ego tirando você. Todas as vezes que você está perto dessa jornada que vai resgatar a tua identidade espiritual, que é essa identidade da antifragilidade, daquele que enfrenta qualquer situação, qualquer gigante, qualquer situação difícil. Aquele que está pronto para dizer assim, ok, eu sei que tudo isso pode acontecer, mas eu estou pronto para o bom e para o que vier de ruim também. Sabe? Não é que a gente está olhando, analisando a situação da dualidade. Não é nesse sentido, dizendo, não, eu quero só o caminho do que é bom. O que faz campeões, de verdade, é o saber que todas as vezes que você vai à luta, antes dessa luta, houve muito esforço, muito sacrifício, muita tentativa e erro. Eu não sei se vocês viram a história lá do Kobe Bryant, acho o nome dele, né? Kobe Bryant, que ele morreu há pouco tempo. E eu assisti um teaserzinho sobre a história de vida dele. Gente, que coisa maravilhosa. Vocês poderiam fazer isso, sabe? Assistir. Depois eu vou botar de novo o link aqui, que eu acho que eu já botei. Eu não lembro se eu não botei, eu só botei para as minhas alunas. Mas eu vou botar para vocês aqui. Que coisa incrível que é. Primeiro que ele teve uma situação assim. Quando ele era muito novinho, tinha uns 12 anos, e ele foi participar de um jogo de basquete, e o pai dele, e ele não venceu, ele não fez nenhuma cesta. E aí ele estava triste com isso. Aí o pai dele chegou para ele e falou assim, meu filho, você fazendo uma cesta ou fazendo 70 mil, 60 mil cestas, para mim não importa, eu vou te amar do mesmo jeito. E aí ele falou nesse vídeo que, independente do pai dele ter falado isso, que foi maravilhoso, porque aquilo deu estímulo para ele, né? Ele disse assim, mas eu vou me sentir muito mais feliz se eu fizer as 70 mil cestas, as 60 mil cestas. E o que ele fez a partir dali? Ele tinha só 12 anos.
Durante os 2 anos seguintes, ele passou a treinar todos os dias, mais de 8 horas por dia. Com 14 anos, esse menino já era campeão estadual, considerado o melhor do estado. 14 anos, e foram só 2 anos de treinamento. Aí você para e pensa, caramba, né? Aí vamos pegar só esse relato, essa parte do relato dele, vamos trazer agora para essa condição de Deus na nossa vida. A gente está ali na tentativa e erro na vida. A gente está tentando fazer as nossas cestas da vida. A gente erra muito. A gente erra pra caramba. A gente está nesse começo. A gente erra. E aí a gente se sente mal. E a gente aprende com aquele erro. Às vezes não aprende, repete de novo e por aí vai. Tá ok, faz parte da vida. Aí nosso pai querido que nos criou, imagem e semelhança dele, fala assim: querido, para de se punir. Eu te amo do mesmo jeito, errando ou acertando. Você é meu filho, você é minha filha. Eu te fiz igualzinho, assim, semelhante a mim, porque eu te amo. Entende a diferença? Quando você se vê assim, não é muito mais fácil? Quando você tem essa consciência dessa identidade, sentindo de verdade, né? Isso tudo mexe comigo. Se você perguntar pra mim, o que você tá sentindo agora? Eu não sei. Mas é uma emoção que vem, né? E eu tô aqui compartilhando com vocês isso. Então, quando a gente tem essa consciência desse amor que a gente tem pelo Criador, só por ter nos feito, o nosso treinamento pela vida não vai ser muito melhor? Fala a verdade que você vai ficar achando ruim de acordar mais cedo, de se dedicar mais horas à sua missão, ao seu propósito. Ah, Alessandra, eu não sei minha missão, meu propósito. Não interessa. O que você está fazendo agora é o seu propósito. Ah, mas eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto. Mas quando você se vê como filho do Criador, imagem e semelhança do Pai, isso que você está fazendo é o seu melhor. Vai ser transformado no melhor. Porque você vai entender que aquilo ali faz parte do caminho. Ou você acha que uma criança de 12 anos, voltando à história do Kobe, uma criança de 12 anos acordar, né, para treinar cedo todos os dias, fazer isso durante 8 horas, né, 2 anos seguidos, você acha que ele fazia isso e que era, não, tá de boa, vou fazer, eu amo? Não, ele tinha um foco, um objetivo. E o que é legal quando a gente começa a entrar nesse caminho da identidade espiritual, né, que desperta nosso relacionamento verdadeiro com esse infinito, né, dentro de nós, que é aquele ser divino, o eu divino, é que a gente enxerga melhor o final da história e é que a gente se blinda, a gente fica antifrágil para os problemas no caminho, gente. Sabe? A gente fica assim, ó, muito... Não é blindado, né? Porque parece que você está se protegendo, mas não é, você não se blinda, né? Não é bem uma blindagem. É e não é, vamos tentar explicar isso, né? Você não foge daquele desafio, você enfrenta, porque sabe que aquele desafio é que vai fazer você sair muito melhor lá na frente. É aquele desafio que vai trazer para você aquela plena consciência de que você é filho do Pai. Que você é imagem e semelhança dele, que dentro de você carrega o céu, você carrega o reino dos céus dentro de você, você é herdeiro. Então, são esse vencer os desafios é que faz de você um nobre, espiritualmente falando, um cidadão do céu. Um cidadão do céu não fica sentadinho na cadeira só fazendo não. Cidadão do céu vai à luta. Cidadão do céu derruba o gigante, todos os gigantes, porque sabe quem ele é. Ele não foge. Quem foge, quem hesita, quem evita é o frágil. O resiliente, ele suporta a pressão e ele volta para o estado que ele estava. Ele suporta a pressão e ele volta para o estado que ele estava, tá? O antifrágil não, ele recebe a pressão e ele cresce. Quanto mais ele é agredido, mais atingido, né? Ou mais as pessoas tentam atingir, quanto mais o desafio é difícil, mais ele cresce. Ele não nega o desafio. Então, às vezes, a gente entra por esse caminho espiritual e a gente acha que vai ficar tudo zen, tudo bem, né? A gente fica buscando esse estado. Na verdade, a gente tem esse estado. Só que a gente fica nesse estado em meio ao caos. Vocês estão entendendo?
A gente fica em paz e você fala assim, cara, o mundo tá caindo na minha cabeça, mas eu tô aqui, feliz. E vambora, vamos resolver. Vocês já viram pessoas, eu fico observando, né? A gente vê aí essas situações de desastres, e as pessoas perdendo casa, perdendo as coisas, perdem até pessoas da família. E às vezes a gente vê umas pessoas e fala, esse é um antifrágil. Por quê? Porque ele fala assim, olha, eu perdi tudo que eu tinha, mas a minha vida tá aqui, eu tenho saúde, conquisto tudo de novo. E muito melhor do que antes. Isso é o conceito de antifragilidade. Reconhecer a força interior, quem o guia, quem o formulou, né? Quem o criou de fato, e não ter medo do que vem para enfrentar. A questão é que a gente fica dominado, tá? Pela resistência que a gente tem em fazer o que precisa ser feito. Olha que louco. Se você quer enriquecer, você sabe que esse caminho do enriquecimento, ele vai exigir de você conhecimento, certas habilidades para lidar com o dinheiro, melhorar em vários aspectos da sua mente, suas emoções, para lidar com esse novo patamar. Senão, você vai ser uma daquelas pessoas que pode ganhar muito e jogar tudo no lixo. Já viu aquelas pessoas que ganham em Mega Sena, nesses prêmios, e em pouco tempo depois já não tem mais nada? Porque elas não se prepararam para administrar essa grandeza, né, que recebeu essa bênção. Não souberam fazer isso, não souberam. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente não faz o que precisa fazer, porque a gente sabe que tem uma jornada. E essa jornada, quanto mais você evita, mais tempo vai levar. Então, não é melhor resolver logo? Não é melhor encarar logo? Encara! Então, assim, a gente fica evitando fazer o que a gente precisa de fato fazer, porque a gente tem medo. E se não der certo, tenta de novo, e de novo, e de novo. E se não der certo por aí, muda os seus planos e vai de novo. Tá entendendo a diferença nessa história? A gente passa muito tempo gastando energia em resistir àquilo que a gente precisa fazer para alcançar o que é nosso. Tudo, como, né, tá lá bíblico, né? Deus já nos dá tudo, já nos deu tudo. Mas por que a gente não pega? Porque a gente não levanta e vai lá buscar. A gente não levanta a bunda da cadeira e vai lá pegar o que a gente precisa. A gente fica, sabe, traz aí. Entendeu? A situação, esse é o dilema da nossa vida humana aqui. E que a gente não precisa mais ficar no campo da fragilidade, sabe? Eu sou uma pessoa muito serena, muito calma, mas na hora que o bicho pega, cara, eu sou uma leoa. Eu viro nos 30. Você fala assim, nossa, a menina tá possuída. Não é? É essa consciência, né? E antes eu ficava relutando com esse lado. Mais incisivo, mais assertivo às vezes, né? Eu tinha muito isso, muito forte. Principalmente quando eu era mais jovem, né? E aí eu tinha uma certa resistência com esse lado. Hoje em dia eu já não tenho. Mas assim, o fato de eu estar lendo isso aqui, gente, isso aqui me resgata para o que realmente a gente precisa fazer. E eu estou compartilhando com você porque eu quero que você resgate também. E eu quero que você entenda que entrar para o caminho, para esse caminho espiritual, né? Realmente conhecer isso a fundo, não é para que você fique mais zen, não. É para que você fique forte. É para que você fique campeão. Para que você desperte em você esse espírito de vencedor. Vencedor, gente, não é não, gente. Não. Vencedor é aquele que vai lá, faz, carrega quem precisar carregar e vai embora, entendeu? E faz acontecer, cria, ele aproveita as oportunidades porque está antenado, né? Ele é guiado, vai por aqui, vai por lá, faz isso aqui, continua. É assim. Só que o que acontece com a maioria? Entra num processo de fragilidade, luta, assim, acredita, né? O ego faz a pessoa acreditar que está num estado de fragilidade. O ego faz isso, né? Não, você não pode, imagina. Você vai submeter a isso, imagina. Hoje eu estava na academia cedinho, né? Bem cedinho. Não dormi muito bem, mas aí eu acordei, já estava acordada mesmo. Falei, vamos cedo. E o que acontece? Eu estava vendo uma reportagem lá de alguém falando que estava vendendo alguma coisa na rua. E aí ele foi e perguntou para a família, né? O que a família achava dele estar vendendo alguma coisa na rua, né? Nos sinais. E a família encorajou ele. Não, é melhor você estar ali vendendo isso do que você tá fazendo nada ou então fazendo coisa errada.
Você entende? Isso é ação. Ação. E a ação é um braço do espiritual na sua vida. Entenda, né? Deus vai fazer através da sua ação. Deus vai falar através da sua expressão. Deus vai ser através de você. E aí, se você não tem consciência, você está identificado totalmente com o ego, todo esse fluxo, né, divino que vem para você, você bloqueia, porque o ego faz isso, ele fecha. Ele diz assim, não, queridinha, olha o que você vê, né? Olha o que você toca, é só essa aqui que é a realidade. Para com essa balela aí. Porque o ego não quer. Porque quando você encontra o seu eu divino, o ego ele vai ficar, ó, quietinho, bonitinho no cantinho dele. Ele vai ficar ali, ó, fazendo o papel dele. Entendeu? Então, quando a gente está tá nesse caminho, nessa jornada mais espiritual, pode parecer que as coisas fiquem mais difíceis, mas nesse momento é o seu ego tentando fazer você desistir. Tentando fazer você não seguir. Porque ele sabe que ali você vai resgatar a sua real identidade. É ali que é a chave. Então eu vou deixar você nessa live com essa reflexão, tá? Com essa reflexão. E amanhã a gente volta. Eu vou ter que fazer uma live curta hoje, gente, porque eu tenho compromisso com o maridão. Então, eu vou ter que encerrar a live agora, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, quer perguntar alguma coisa, pode mandar um direct pra mim, que eu respondo pra você, né? Com toda alegria, pra te ajudar, né? No que você precisar. Ai, gratidão, gente, ó. Beijo, vocês são incríveis, já falei isso, né? Não esqueçam, vocês são incríveis. Ó. O nome do livro é Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos, de Nassim Nicholas Taleb. Quem puder escrever aí para não ficar espelhado, né? Porque assim ninguém lê nada, né? Tá espelhado, não dá pra ver que eu tô... Então quem puder escrever aí, tá? Antifrágil. Se você botar no Google Antifrágil, na Amazon tem... Esse aqui eu comprei pela Amazon. O Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb. É um livro denso, tá, gente? Mas se você ler com bastante atenção, você vai extrair algumas coisas assim que são pérolas. É uma joia para nossa vida. E aí quando ele começou a explicar direitinho o que quer dizer antifrágil, eu falei, gente, essa antifragilidade é o que Deus nos deu. E a gente tá evitando, né, a gente tá correndo, que tudo que é confortávelzinho, a gente tá na fragilidade, tá? E tudo que nos deixa, assim, desconfortável é a antifragilidade sendo treinada. Então não é muito fácil, mas é necessário, tá? É necessário, é essencial. Então vamos junto, tá bom? Ó, beijo. Amanhã a gente se encontra às 6 da tarde aqui de novo, tá bom, gente? Gratidão a todos vocês. Ah, lembrou da live de ontem, né? Do macaco. Falei da live hoje, falei dele hoje aqui na live. Depois você assiste aqui do comecinho, vai ficar salvo aqui pra vocês assistirem de novo, tá bom? Ó, gratidão. Olha o story, gente. Tem um ensinamento aí nos stories, tá? Sobre essas histórias aí do macaco. Porque eu fui falar, nos stories eu expliquei a questão do sentimento no meio. O que sentimento é esse que nos faz conectar com Deus? Não é o sentimento que vem do ego. Nem é tanto o sentimento que está no eu observador. É o sentimento que vem do eu espiritual. E aí eu explico como é que se dá essa dinâmica dentro da gente. Mas tá no meu stories aqui, ó. Vai passando, vai assistindo, aí você vai chegar na live e assiste a live de novo, tá bom, gente? Então, ó, gratidão, viu? Beijão. Até amanhã. Tchau, tchau.